Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast Líderes Digitais. Eu sou a Priscila Viana. Eu sou Juliana Couto. E a gente está aqui hoje com uma convidada mais que especial. Especialista em digital e varejo alimentar, a Sara Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Priju. É sensacional estar falando sobre jornada de compra do consumidor. Vai ser demais. E eu não consigo deixar de me apresentar e dizer que eu sou a filha da Sheila e do Edivaldo. Eu amo quando a gente tem intimidade, já é amiga, né? Tia da Maria, do João, do José, nascida do interior da Bahia. Né, tem uma frase que minha mãe fala muito, né? Da Bahia para o mundo. Então aqui estou. É isso. Não, e essa mulher tem um negócio uma baiano, forte, não tem? né? Mulher Chega, forte, vendendo leite. Tem essa energia baiana, assim, boa, né? Eu amo. A gente patinou aí, ó, nos convites e acabou que deu certo, né, Deu gente? certo, bom. Tem um monte de gente que a gente quer trazer e às vezes a gente fica tentando ajustar as agendas. Quando tem que ser, dá certo. Dá certo. Que ótimo ter você aqui hoje Muito com a obrigada. gente. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Super carreira, hein, Sara? Ai, menina de Deus. Uma carreira que começou em uma área e migrou para outra, assim, totalmente diferente, né? Isso. Começou com pedagogia? Corretamente. Conta aí Entrei pra na gente. pedagogia, na verdade... Lá na Bahia? Na Bahia, isso. Eu venho de mulheres da educação, né? E aí, um belo dia, o que eu vou fazer? Né? E meu pai falava, não, ou você faz direito ou você faz direito. Caso contrário, né? Já tô olhando até pra Ju ali. Caso contrário, não tem, né, outra escolha. Sim. E Ele aí, queria uma filha doutora. queria uma filha doutora. Não é? E aí, na época, quando eu passei, foi pra Ilhéus, eu falei assim, meu pai não vai deixar. Eu tinha 16 anos de idade, 15 para 16 anos de idade. Você entrou super nova na faculdade. Nova. E aí, não. E agora? Na minha cidade, ou era pedagogia, ou era enfermagem, ou era fisioterapia. Saúde, tinha condições de fazer, né? Então eu falei assim, não, já tenho referências na minha família e eu lembro, assim, de algo que é um fator histórico muito importante para a profissional que na época eu fui, que era a Rose Whindersson. Eu gosto de citar o nome de pessoas, eu gosto de trazer referências, que acho que honrar quem te honra é sensacional, né? E aí a Rose, na época, uma grande professora que é referência hoje no estado da Bahia, sempre me convidava para ir em eventos com ela quando eu não tinha aula. E eu falava assim, poxa, eu quero fazer isso, eu quero palestrar, eu quero falar com pessoas, quero direcionar as pessoas. E eu sempre tive muito forte o meu propósito de vida, que era melhorar a vida de outras pessoas. Né? Eu falei assim, eu vou fazer pedagogia. E aí eu fiz pedagogia e logo fui trabalhar numa cooperativa chamada Coeduc. E no Coeduc fui entendendo realmente ali o valor das pessoas, como direcionar outras pessoas, que quando você está na pedagogia ou você se especializa, né, em uma área para ser professor de matemática, geografia ali nas séries iniciais, ou você fica na educação infantil. Né? E eu foquei na educação infantil. Legal. Então era uma delícia viver aquele mundo, né? E aí um belo dia, terminando uma especialização, vou dar aula na FAESC, a Faculdade do Espírito Santo, e eu fui substituir uma professora da matéria de marketing e falei assim, poxa,
eu quero saber mais sobre isso. Eu não entendia nada, mas eu quero saber mais sobre isso. O bichinho do marketing te picou, e aí, né? te picou o bichinho do marketing e a da comunicação também. Ali, tá ali na frente, falar. Porque você tem esse perfil, né? Super boa, comunicadora, desenrolada. Isso você já era assim naquela época? Ou você acha que foi desenvolvendo? Foi desenvolvendo com a minha família. Tá. Porque os meus irmãos, né, na Bahia a gente fala que é o cara do rolo. Sai de casa com um papagaio e volta com a Hilux. Que maravilhoso. Aí, acho que é muito do nordestino, né? De ser desenrolado então, ali. É isso, ele se vira desde a gente. Aquele negócio, aquele espírito de sobrevivência mesmo, né? Sobrevivência, eu acho que o brasileiro tem muito isso, né? Assim, já vi histórias de nordestinos que vieram para São Paulo, estão muito bem sucedidos. Muito bem, principalmente em várias áreas da saúde. Saúde, direito, tem grandes nordestinos, grandes nomes. Eu tenho muito orgulho aí da minha cultura. E, na verdade, assim, tem aí os meus irmãos, que são a minha referência na parte de como se comunicar, né? Como se direcionar. Mas, sim, acho que a pedagogia que me ensinou a me posicionar. Né? Você ali está envolvido com Piaget, está com grandes mestres da educação. Então, obviamente, você tem que ser referência ali, né? Para os seus alunos. Mas o marketing me ensinou a ser estratégica. Utilizar aquilo que eu havia aprendido ali no meu curso anterior e desenvolver aquilo para um lado mais estratégico. Né? Por exemplo, na época eu sempre gostei muito de vendas. Por que vendas, né? Na época do ensino médio, o meu conhecimento era meu produto. Então eu vendia trabalhos de escola para ter um dinheirinho ali. Ah, que legal! Então, acho que aquilo ali foi movimentando um pouco a minha vida, até no momento que eu falei assim, não, eu quero saber mais sobre marketing, eu quero saber mais como apoiar outras pessoas nos seus desejos e, enfim, me especializei na época. Eu estava, na verdade, também estudando administração, mas quando você faz a administração, a matéria de marketing, ela é muito superficial. Né? E aí eu me especializei em marketing digital, tenho uma oportunidade numa agência, que é a Agência Vilaça, me desenvolvo na área de varejo dentro dessa agência. Eu lembro hoje, muito forte, falei assim, mãe, tem uma vaga numa agência e eu quero ir pra lá. Minha mãe falou assim, mas a agência é lugar de gente do que sem o que fazer. Né? Usa bermuda, tênis e cabelo colorido. Né? Minha mãe era muito engessada ali, né? E aí eu falei assim, não, mãe, eu vou. Já tinha uma carreira estruturada ali, por mais que muito precoce, muito nova, né? Mas não, eu vou, eu quero isso pra minha vida. E ali o meu gestor da época me direcionou, me apoiou muito, porque é na prática que você entende, que você aprende, totalmente. Né? E aí foi onde que realmente me colocou no varejo alimentar, que hoje é a minha paixão. E aí você foi para sua primeira experiência no varejo alimentar? Foi o Rondelli? Não. Isso, o Rondelli foi meu primeiro cliente que se tornou depois... Conta então pra gente, o Rondelli é muito forte lá na Bahia, né? É muito forte na Bahia e no norte do Espírito Santo. Ah, legal. Né? Na época eu trabalhava na agência Vilaça e tinha um Rondelli como cliente na minha carteira, um dos clientes de varejo alimentar naquela categoria. E um belo dia o Kaká, junto com a Vanessa Sandrini, me faz um convite para abrir o departamento de marketing dentro da empresa, porque, na verdade, era tudo focado na agência. E aí eu falei assim, gente, hoje vocês são meus clientes, eu não posso migrar de uma agência para um cliente ali que é até desleal, né? E aí o Alan, na época, me deu total, falou assim, não, Sara, vai se desenvolver, vai ser uma perca pra gente, mas vai porque realmente piso de loja é sua essência. E eu fui pro Rondelli, na época se falava muito de CRM, né? Grandes redes chegando ali na região, e foi no momento em que a gente abre o departamento de CRM, fala muito mais sobre trade digital, onde a indústria realmente apoiava as ações internas. A gente começa a realmente entender sobre cliente, perfis de clientes, e começa a direcionar o produto certo para a pessoa certa. Então, o Rondelli, eu posso dizer que foi o meu maior projeto, foi a minha maior paixão, onde eu realmente entendi que o cliente ele tem o seu desejo e nós temos ali a caneta na mão para desenhar o melhor produto para a melhor ocasião. Eu digo que o varejo alimentar é algo tão lindo, porque você participa dos melhores momentos da vida de uma pessoa. Desde uma comemoração, a levar ali um pão com queijo, chegando em casa, o seu filho te esperando. Um conforto, às vezes, né? O conforto, pós-trabalho. Seu filho te esperando, você tá ali com a sacolinha de pão para ter aquele momento afetivo. Né? Então, o varejo alimentar é isso. É você levar aquilo para a pessoa, levar aquilo que ela precisa, que é o afago, que é o sustento,
né? Que é o alimento. Que legal. Você se apaixonou pelo varejo alimentar ali no Rondelli. Me apaixonei no Rondelli. Rondelli foi minha escola. E você acha que eles foram os pioneiros, assim, no digital pro varejo alimentar? Porque a gente vê, assim, que é muito recente, né? O varejo alimentar no digital, por N motivos, né? Até todas as dificuldades, assim, que a gente pensa, sei lá, no transporte, que é complicado, né? Então, assim, nas plataformas que não estavam preparadas para um carrinho cheio de produto, e aí travava, demorava muito para fechar um carrinho online. E aí, assim, talvez, assim, eu vejo o varejo não alimentar, o no food ali, ele foi se desenvolvendo muito mais, e o varejo puxando isso da indústria, né? E aí depois vem o varejo alimentar falando, eu também quero, porque o meu consumidor também tá pedindo isso, né? E assim, a indústria também não estava preparada para apoiar esse varejo. Tem muitos desafios, né? Muitos. Então, você acha que eles foram pioneiros, assim? Porque às vezes você não tinha nem referência de um outro varejo. Isso. Qual era a referência? Tinha um Rondelli, concorrente, uma referência? Na área. Assim. Não, o Rondelli, eu acho que ele foi a referência no digital nas localidades que ele estava. E quem era o teu benchmark naquela época? Era Pão de Açúcar e Samachê. Eu era fascinada pelo Samachê. Sendo que eu vinha a cada 3 meses em São Paulo e assim, eu pegava aqueles encartes ali, olhava a rede social, era a mesma coisa. A essência da loja, a essência das redes sociais era a loja. Então, acho que para mim hoje, para minha carreira na área digital, o Samachê foi um dos principais cases até para o desenvolvimento do meu mestrado, da minha dissertação. Muito porque você via esse link do físico com online. Com online. Né? Bem que omni, né? Bem omni. O Rondelli é atacarejo ou não? O Rondelli é varejo e cash and care, que tem as duas bandeiras, que é o Rondelli Supermercados e Atacado Rondelli. Ah, legal. Na verdade, são 5 bandeiras dentro do grupo, né? Adega Rondelli, Rondelli Supermercados, Atacado Rondelli, Especialíssimos, que é uma marca própria, e o cartão Rondelli, que também é um cartão próprio. Imagino que um público muito diferente do que o Saint Marché. Totalmente diferente. E te inspirava a parte da comunicação, da inovação, da digitalização. Eu lembro que quando a gente desenvolveu uma marca para as degustações. Então, como o Rondelli tinha marca própria e tinha importação própria, então a gente tinha um custo-benefício muito acessível para quem queria um rótulo premiado. Eu lembro que Milka você só comprava no Duty Free. É verdade. E no Rondelli a gente tinha, sei lá, 6, 7 anos atrás, a gente tinha Milka. E Milka no atacarejo tem hoje. Hoje, ano passado, assim. Isso. Então, como que eu vou posicionar para o meu cliente que não conhece? E como eu vou comunicar para o meu cliente que já conhece e dizer para ele que eu vendo produtos exclusivos, né? E aí eu lembro atentamente que eu falei assim, não, vamos criar experiências. Que legal. Né? Fazer com que o cliente sinta desejo. E esse desejo foi através do CRM quando a gente começou a conhecer. Então vamos fazer ali uma degustação de produtos importados, escolher ali os 100 principais clientes para vir até um espaço, para conhecer os nossos produtos e ver como aqueles produtos são aplicados no dia a dia. Então a gente ali contratou uma chefe de cozinha, trouxe um sommelier ali para realmente fazer jus àquela campanha, aquele direcionamento. E eu lembro assim, tá, mas qual vai ser o nome dessa marca? Eu lembro no brainstorm ali, a gente desenhando, aquela agonia. Eu falei assim, o produto é importado, né? A gente quer trazer experiência, né? Por que a gente não traz uma experiência para um cliente que ele vai viajar sem sair do lugar? Que legal. Aí a gente deu o nome de Viagem de Sabores. Que legal. E foi um sucesso na época. Né? Os clientes, eles experimentavam, eles compravam e ficavam assíduos. E aí tomou-se uma proporção sensacional, assim. Eu acho que um ponto muito importante também é essa questão dela estar envolvida muito na estratégia macro, né, do negócio. Macro. Porque a gente vê que, assim, muitas vezes em operação de e-commerce, o e-commerce é isolado do restante. E aí o pessoal fala de omnicanalidade, a gente é omnichannel, porque a gente tem o online e tem o offline. Mas, assim, a conversa com o cliente online e offline é totalmente diferente. Não é omnicanalidade isso. Eu falo assim, isso é ser multicanal. Não é ser omnichannel, né? E você, o tempo inteiro, estava envolvido. Igual você estava envolvido num projeto que era físico também, né? Eu costumo dizer que você pode ter a melhor tecnologia do mundo. Eu vou até ser condizente às nossas áreas aqui agora. Mas se você não tiver um operacional estruturado, de tal modo não adianta o investimento. Eu fui realmente entender de omnicanalidade muito recente, porque eu vivi na prática, né? Estudei, o meu mestrado é focado nisso, mas viver na prática foi no São Vicente. É totalmente diferente, né? Viver na prática. No São Vicente eu realmente entendi o reflexo da omnicanalidade, né?
Na pandemia, as pessoas... Você citou sobre o varejo alimentar está forte agora, surfando na onda do e-commerce. Verdade, porque a pandemia trouxe essa necessidade. Quando você falava de e-commerce para varejo alimentar, só se pensava em quem? Pão de açúcar. Porque foi pioneiro no Brasil. Referência, né? É referência. Né? Plataforma própria, até um time hoje, gigantesco. né? Faz muito bem feito. É a minha referência e faz muito bem feito. Né? E aí eu falei assim, tá, mas a pandemia deu a oportunidade para o varejista, porque antes as pessoas saíam das suas casas e amavam aquela experiência de empurrar um carrinho, de navegar sobre as gôndolas, né? Aí você for falar sobre estratégia de trade marketing, produtos mais caros no topo, produtos de, né, maior posicionamento no topo, as pontas de gôndolas muito robustas. Só que aí como eu vou realmente ser omnichannel? É trazer essa referência para o digital. Exemplo, quando o cliente ele entra dentro do supermercado, a experiência dele começa no estacionamento. Ele para o carro, ele vê ali uma comunicação sobre algum produto que está em oferta ou sobre uma campanha ali que está em questão, né, do supermercado. Ele entra dentro do supermercado, o primeiro contato que ele tem é com atendimento. Já a segunda experiência. Ele olha para os caixas, daí ou ele é impactado pelo FLV, que é a primeira experiência que ele tem. E que, para quem não sabe, é o que mais fideliza no varejo online, é o que você compra e deixa de comprar alimentos online pelo FLV. Corretamente. Total. Corretamente. E aí ele tem várias experiências. Quando ele volta para o self-checkout, quando ele volta para o caixa, como que eu vou realmente ser omnichannel no site? Né? Então, vamos dizer que o estacionamento seja um banner home, porque ele é impactado ali pelo formato do supermercado. Né? Vamos dizer que o atendimento são as comunicações que o site está divulgando ali, né? Ou é uma experiência de uma receita, ou é uma experiência de um combo de uma cesta de um produto, né? E aí ele está navegando pelo site. Daí ele começa a ver vários posicionamentos de produtos, várias categorias e subcategorias. As pontas de gôndola são o quê? Né? São os banners das categorias. Então isso tem que ser muito bem posicionado. Né? Você realmente precisa dizer para o seu cliente que o que você vende, você entrega. Né? A gente tem os famosos estoques virtuais aí, né? Acho que você já deve ter vivido isso muito. A ruptura é uma dor, né? A ruptura é uma dor muito grande. Porque é engraçado isso, né? Assim, como que o varejo alimentar trabalha com estoque de loja e às vezes é o estoque sem limite, né? Sem limite. Tipo, aí tem aquele sortimento, abre o estoque. Só que daí a gente esquece de falar que monte quando de é um ruptura. atacado, entra de repente uma pessoa ali e compra tudo. Porque ele é um restaurante ou sei lá o quê. E aí quando você vai ver, cadê? Né? Quem nunca teve experiência de complicado. comprar no iFood e aí ter vários, né, produtos que não são entregues porque não tinha estoque, né? E acho que o que você falou da pandemia é muito isso, né? Muita gente, tipo, bateu cabeça, vou pro iFood, vou fazer qualquer coisa. Tinha que vender. Aí o iFood compra o site Mercado, porque ele viu que estava se desenvolvendo e todos os varejos migrando para esse white label. E aí ele começa a se especializar, porque o iFood, ele é especialista... Ele era restaurante. Em restaurante. Sendo que hoje, né... A Rappi era especialista em mercado. iFood, eu gosto muito de vocês, tá? Mas... É uma dor para o supermercadista hoje, porque ele está se tornando especialista. Ele está entendendo agora sobre o perfil de compra. Porque é um ticket médio menor, porque o site sempre o ticket médio maior, e a venda do iFood é a venda ocasional. Isso. Faltou algo, vou comprar no iFood, 15 minutos tá na porta da minha casa. Né? Vou comprar o Rappi, tá na porta da minha casa. Só que aí quando você fala de atacado, que eu acabei de me dar um insight, ele começou a entender perfis de compra de atacarejos. Como um atacadão da vida, um açaí da vida. Né? Um açaí da vida. Ele criou agora uma nova marca, o iFood Shop. Né? Que você já trabalhou, que é o B2B, né? Que é o B2B. Eu fiz projeto. Porque aí ele começou a ver grandes volumes. Claro, porque ele tem o restaurante na mão. Ele tem o cadastro do restaurante. Esse restaurante, ele tá comprando mussarela, a pizzaria tá comprando mussarela em algum lugar. Ele tem o aplicativo. Por que ele não vai vender em volume? Aí o primeiro passo que ele fez foi conectar os atacados, né? O cash and carry no aplicativo. Então ele abriu a frente de atacados, que é novo, recente aí no iFood. E que sim, performa muito bem. As pessoas fazem compra do mês, sim, com ticket médio super alto. Sim. E até por conta do questão de trade com a indústria, né? Tem muitas alavancas de venda ali de
de JBP entre o iFood e as indústrias principais, então isso. E aí ele pega e fala, então vamos fazer o iFood Shop e vamos vender em volume. E começa a vender direto para os restaurantes que já estão cadastrados neles ali. Não, e eles foram abrindo muita praça, né? Então, assim, eles têm desde o do varejinho pequeno, né? E aí eu vejo, assim, que teve um movimento também dos distribuidores facilitarem para esse varejo pequeno, porque às vezes o próprio distribuidor, ele não conseguia atender, não tinha vendedor para atender todo mundo. E aí ele fala, pô, eu posso ter um app onde o cliente vai lá, né? Uma lojinha pequena, um restaurante pequeno, compra tudo que ele precisa num app só. E aí o iFood vê isso daí e fala assim, pô, eu tenho esse cara cadastrado, tenho contato com a indústria, eu, em vez do distribuidor criar esse app, eu quero ser esse app, né? Eu quero ser esse app. Eles facilita para todas as pontas, né? Ele tá se especializando tanto que hoje você sabe, Ju, ele entrega um key account especialista para fazer essa ponte, porque às vezes o cara quer acima de 300 quilos ou 300 itens, porque dependendo do varejo ele coloca uma limitação ali para não prejudicar o ponto físico, né? Para estudar, não, vamos reagendar a sua compra para daqui 3 dias, e aí conversa com o comprador ou o gestor de e-commerce ali para conseguir entregar. Ele não quer perder venda. Não quer perder venda. Ele é muito visionário nesse ponto. A gente tem que aproveitar oportunidades, né? O iFood mercado, já que a gente está falando nesse ponto, pro varejista, para posicionamento de imagem é sensacional, porque eu estou em lugares que eu, no meu e-commerce próprio, eu não consigo estar. Só que quando a gente vai falar de forma administrativa, tem outras dores. Isso que eu ia te falar. Muitas Como dores. Que é isso? O last mile, você sendo varejo, trabalhando com last mile. Porque você entrega um serviço de qualidade rápido, né? Que o cliente, ele quer isso. Então, você não perde esse cliente. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem comissões altíssimas. Comissões altíssimas. Super difícil de negociar. Não tem negociação. Comissões altíssimas. Daí, você tem que impor um markup para você conseguir pagar a conta. Lógico. E aí, o cliente tem que comprar mais varejo. caro. Tem uma margem extremamente apertada, varejo mais ainda. Dependendo da segmentação, perecíveis, é mais apertado ainda, né? Você vende o almoço para comprar a janta. E daí o iFood é muita estratégia, cara. É muito estratégia. Se você não tiver... Na verdade, você tem que ter uma squad dedicada pro iFood dentro da tua operação. Corretamente. E se você não tiver um sell-out muito bem estruturado, né, que são as verbas da indústria para o seu departamento, para você conseguir investir, até para fazer sentido ter a plataforma dentro de casa, é complicado. É muito complicado. Senão, mas você tendo uma squad especializada, um time que se dedica para isso... Principalmente correção de catálogo, vitrine, conciliação financeira, logística. Ih, conciliação financeira até doeu agora. Nossa, gente, conciliação financeira. Acho que minha pressão foi de 2 por 10 aqui agora. Quando a gente fala de marketplace, é mais existe, mas gente? Nada se compara. Eu falo, quem criar uma plataforma hoje de fazer conciliação financeira perfeita... Mas a gente tá falando de marketplace, tá, gente? Nós estamos falando de marca aqui. Outro assunto, né? Mas é isso, né? Tipo, é um negócio que pode fechar muito, no azul, mas precisa estar no detalhe. Mas a gente também não pode negar que tem iniciativas para melhorar ali do lado deles. Para melhorar. Projetos de embaixadores, até que você estava fazendo parte. Enfim, reuniões. Quando você tem um ótimo atendimento no iFood... Cara, deslancha. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando você tem uma key account dedicada pra você, hoje eu tendo uma key account dedicada, assim, eu vejo, né, antes sem uma key account dedicada. E depois. Mas o problema é o faturamento. Mas o problema é que é só contas grandes, né, que tem key account. Esse é o problema. Senão você fica largado. Daí a gente fala pro pequeno varejista, né, Sara, eu estou hoje no marketplace, eu preciso vender, cara. Eu não consigo ter condições de ter uma plataforma própria, mas eu preciso me posicionar. Né, igual na época do Rondelli, né, grandes redes vindo, como que eu vou me destacar? Conheça bem seu público. Você sabe quem é bem seu público? Você sabe o que ele gosta de comprar nos finais de semana, no início da semana? Começa a se dedicar, entregando e dando visibilidade desses produtos. A gente sabe que hoje a logística terceira, ela não vai entregar o seu serviço. Né? Na maioria das vezes, você embala tão bem embalado e acaba chegando de qualquer jeito, né? Mas aí tá o atendimento. A gente estava falando esses dias sobre serviço de atendimento ao consumidor. Pós-venda. O pós-venda, ele é sensacional. Importante. Cara,
O cliente que está no marketplace não é meu, é do marketplace. Mas você consegue ter um acesso ao serviço de atendimento ao consumidor ali. E a sua marca exposta ali, né? A sua marca está exposta. Pergunta para ele se chegou tudo bem. Sim. Pergunta para ele, olha, da próxima vez que você for comprar, né, tenta dar um cupom de desconto. Você consegue dar um cupom de desconto dedicado, né? O cupom de desconto hoje, ele é tão importante de forma estratégica, né, que ele faz com que você desenvolva um giro de produtos que estão parados, com CMVs altos, né? Faz com que você tenha uma fidelização, tenha o processo de atração de novos clientes. Então, assim, conheça quem é seu cliente, entenda qual é a sua praça, que você vai se desenvolver tão muito bem no marketplace, bem como numa plataforma própria. Exato. A empresa, o São Vicente foi ter uma plataforma própria há 1 ano e meio agora. Foi white label durante muito tempo, né? Então, foi conhecendo o cliente, posicionando bem os produtos, tendo um operacional estratégico que acompanhe o seu operacional, né? Entenda quais são os gargalos, qual é a dor do seu operacional, né? É agilidade. Time dedicado Um para time fazer dedicado, o operacional. A gente sabe que é caro, mas felizmente você tem que desenvolver. Hoje, acho que a maior sacada hoje foi colocar as coordenadoras de frente de caixa como responsável do time de e-commerce. Isso foi, assim, até para evolução, até para agilidade do time. E para ela sentir parte, né? Comprometimento. O projeto e-commerce é meu, né, também. Não Mas é tipo, então, o e-commerce tá ali para atrapalhar meu trabalho. Não tá. Né? Mas, me fala uma coisa, voltando lá atrás, antes da gente chegar aí no atual, você teve uma passagem, você saiu do Rondelli e aí teve uma passagem por Pharma também. Isso. Na verdade, Pharma tá na família da minha mãe. Eu tenho um CRM. Eu vou falar de CRM para vocês antes de falar de Pharma. Né? O CRM aconteceu na minha vida através de uma farmacista, que farmacista é o balconista de muito tempo. Tá. Ele não é formado em farmácia, mas ele entende mais de remédio do que o farmacêutico. Né? Que legal. Que é o autodidata, né? E o CRM apareceu na minha vida quando Ana Cláudia Rocha, minha tia, ela anota no caderno as clientes dela que compram vitamina e anticoncepcional. E quando faz 18 dias que a cliente comprou o anticoncepcional, ela liga pra cliente pra avisar que o anticoncepcional dela tá acabando. É tipo a reserva, né, gente? Olha A só, reserva, gente. como ele fazia isso, os vendedores tinham os caderninhos nas lojas e anotavam que o cliente comprou, ele depois ligava pra saber se tinha gostado, como que foi na festa, deu certo, usou, e criou a potência que é hoje de moda de referência de CRM e de venda, né? Então, eu entendi o que É era que o pessoal CRM. acha que CRM precisa ter plataforma. Precisa... Hoje, assim, Não só é, se for gente. Salesforce. Não é, né, gente? Eu vejo, outro dia eu tava vendo um cara da banquinha ali na Vila Olímpia. Da banquinha que vende bolo, vende café de manhã, sabe? A galera ali que sai do lado do metrô. O cara tem o caderninho dele. O pessoal chega, ele chama as pessoas pelo nome e fala, fulano, o bolinho de cenoura, né? Quando sei que lá. Ele já sabe o que o cliente dele compra. É isso. Eu falei, gente, isso é impressionante. Aí o pessoal acha que CRM precisa ter plataforma. A personalização sempre existiu. Ela já fazia no caderninho, já ligava. Escala, você fazendo essa personalização. Qual é a potência de visibilidade que sua marca tem? Né? E aí você sempre envolvida com Pharma. Quando eu saí do Rondelli, eu saí para poder realmente entrar no mestrado que eu estava. E aí deu 6 meses, eu falei assim, não, eu preciso voltar a trabalhar, gente. Alguém tem que pagar a conta. Né? E daí eu recebi um convite para ir para Ultra Popular. Morei em Palmas, um período daí gente, da minha você é trajetória. viajante, né? Eu sou viajante. Do mundo. Do mundo. Daí eu conheci várias cidades ali do entorno de Palmas. Conheci Confresa no Mato Grosso. Conheci Redenção, que é Pará. Então, assim, foi um choque cultural muito grande para mim. Porque lá as coisas é muito feito na bainha do facão, como diz meu pai, né? Como é isso? Explica pra gente. Olho no olho. Olho no olho. Muito diferente. Para eu confiar em você, eu preciso entender realmente se você é a pessoa que tá me vendendo a coisa certa. Isso. Né? Lá é muito no pessoal. Eu falei, gente, eu vim do interior, mas lá as coisas já estão mais desenvolvidas. E aí eu conheci um casal sensacional, que é Augusto e Carol,
que muitos jovens, por sinal, e tem aí acho que mais de 10 lojas, 15 lojas, são franqueados da Ultra Popular, que é uma marca pertencente a Farmarcas, e eu fui cuidar da área digital deles. Que legal. Olha. E foi um período muito gostoso da minha vida, que eu realmente entendi ainda mais sobre personalização. Farma é um canal digital que você tem que ter bastante cuidado, né? Você não pode falar sobre tudo, mas também você tem que entregar tudo. Então, como fazer isso? Né? Então, é através da personalização, entendendo que é o cliente, como conversar e impactá-lo. Então, lá a gente utilizava muito mídia offline. Você acredita? Então, carros de som era o que realmente fazia muito sucesso. Que a gente tá falando de interior, né? Entregar porta a porta ali o tabloide. Isso tem tudo a ver com personalização, isso né? que eu ia falar. Você entendeu ali a marca, o que impacta a região. O que tem a ver com a cultura ali daquela região, daquele lugar. Lugares na porta de loja. loja. Sabe o que eu acho muito louco? Você tá falando do Rondelli, que ano que é Rondelli? É 2000 e... Eu fui pro Rondelli? Fui pro Rondelli 2016. 2017? Tipo assim, 2018 eu fui pro Rondelli, desculpa. Você falou muito sobre personalização e até antes disso. E assim, NRF agora falou do quê? De experiência. Só de experiência. E o que você falou o tempo todo de experiência. Então, assim, nada é novo, né? É verdade. Eu falo que agora que as pessoas estão tendo consciência de realmente inverter a pirâmide, né? Porque antes, assim, o CEO cria a estratégia e vai descendo para a diretoria, desce. E o cliente que recebe aquele negócio. Agora, a gente tem que ser o contrário. Totalmente. Tem que ouvir o cliente. Totalmente. E aí você vai descendo a estratégia. Na minha opinião, a marca que não colocar o cliente como centro, tem que ter ele no centro. Tem que ouvir o cliente que ele quer. Na verdade. Só falta enterrar. Mas você acha que o cliente sempre tem razão? Aquela frase emblemática. Você acha isso? Às vezes não. O cliente, eu vou tirar meu crachá aqui agora. No e-commerce, tem área de atendimento e tudo, já teve essa experiência. O cliente sempre tem razão. Ele que paga a conta. Não, sim. Mas quando... Tá, Sara, como que eu vou fazer que, por mais errado que a situação seja... É isso. Às vezes você sabe que o cliente não tá com a razão, mas você vai ter que contornar aquilo. É a marca ali, né, exposta. Esse é colocar o cliente no centro. Mas a interpretação vou te dar um dele, exemplo. O que você acha? Foi filé de peito resfriado e tinha o filé de peito fatiado. Enfim, só que as imagens eram muito parecidas. A cliente queria o fatiado. Ela recebeu na casa dela o filé de peito ali resfriado pra ela fatiar. Cara, a cliente foi no Reclame Aqui, simplesmente contou a missa, o ancorão inteiro. Né? E dizendo que ela precisava de algo rápido ali e tal. E aí, acho que ela tava passando por alguma situação, porque ela realmente contou ali com tanta emoção. E aí eu falei assim, cara... Tá na descrição, que é filé de peito em pedaço, né? Ou a peça inteira, não me recordo agora a descrição, né? Mas a imagem diz muito. Era iFood? iFood? Foi iFood. Eu falei assim, cara... tem muito problema de descrição. Mas a descrição tava certa, que não era... Mas aí o cliente fica em dúvida, né? O que vale, a descrição ou a foto? Nossa, isso acontece muito. Mas a cliente não tava na razão de chegar e ser tão empolvorosa. Pro operacional, a cliente estava errada. Eu falei, gente... A cliente não tá errada. Isso. Ela teve uma péssima experiência. Nós vamos ter... Olhando aqui, a imagem tem que ser alterada. A descrição tem que estar, às vezes, mais extensa, por mais que a gente vai perder espaço, mas ser mais extensa. Cara, a gente tá falando com clientes que, às vezes, que tem 75 anos de idade, que tá comprando online porque não pode sair de casa. Então, a gente tem que olhar pro outro lado, tem que entender quem tá comprando. Eu lembro de uma outra situação que fez com que a gente melhorasse a nossa plataforma. A gente teve um cliente, né? Eu tive esse cliente, que ele mora fora, a mãe mora sozinha, e a mãe já é de idade. E em outros players ele fazia os favoritos e lista de compra da já deixava no navegador como a primeira tela que aparecesse. Então ela ia ligar o computador, clicar no Internet Explorer, no Chrome, e já ia aparecer a tela do supermercado já logado no nome dela. Ela só ia selecionar os produtos, o cartão já estava indexado, ela só ia finalizar a compra e acabou. E ele gostava muito de comprar na marca em questão, e ele não conseguia fazer isso para a mãe dele. A gente nunca tinha pensado nisso. E foi através do serviço de atendimento ao consumidor, entendendo o cliente, numa sprint de 15 dias, a gente desenvolveu isso. O saque é muito importante, né? Em todas as áreas. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com a Sara sobre isso, sobre atendimento,
E, se eu não me engano, foi você que me falou isso. O quanto é caro a gente contratar consultoria pra gente ouvir nosso cliente. E o nosso cliente tá ali no saque. E às vezes a gente só vê a reclamação dele. Mas, gente, ele tá ali pronto pra você ouvir e te dar uma consultoria ali. De graça. Né? De graça. E que te Então, tipo, a gente não ouve ele. muito tempo, muito dinheiro, Em né? vez de você tá ali querendo só calar a boca dele, tipo, de resolver aquele problema dele, não. Por que ela não conseguiu comprar o peito de frango lá do jeito que ela queria? Como que deveria estar? Né? Tipo, ouvir a cliente. Porque eu lembro Marcos Cavicchioli falando de uma situação, eu falei assim, mas isso nunca aconteceu, Marcos. Ele, será que nunca aconteceu, mas o cliente nunca falou? Então, óbvio. Eu sempre falo isso. O cliente, ele navega, se ele conseguiu resolver o problema dele, ele nunca vai falar. E às vezes ele teve também fricção, né, no atendimento ali. Ele custou achar o produto que ele queria e tal, mas ele não vai falar nada. Olha, tem uma frase uma má experiência que ele fala. Tem uma frase que direciona a minha vida, que direciona a minha carreira, que diz muito sobre o cliente, diz muito sobre o seu time, né? A gente tá falando que líderes digitais, né? Nenhuma sociedade ela vai conseguir prosperar deixando outras pessoas para trás. Então, se você não ouve o seu time, que tá ali cuidando de toda a operação, e você não tem um ouvido estratégico e uma visão linear para entender quem é seu cliente, cara, então não adianta. Não adianta você reclamar que a conversão não está acontecendo. Né? Às vezes você investe aí milhões em ferramenta, em tecnologia. Em ferramentas, em tecnologias, em produtos, mas você não sabe ouvir e atender seu cliente. Você ao menos não dá nem atenção para o seu time interno, né? Que é quem desenvolve as coisas, né? E falando em alimentos, ainda tem outro ponto, né? Que é a questão do picking and packing, né? Que é separar o produto de limpeza numa sacolinha, o produto gelado, o produto quente, enfim, tem tudo isso. Se você não organizar isso de uma forma experiência, não adianta, você pode usar Salesforce, o que for, o cliente não vai comprar de novo. Gente, eu tive problema no Carrefour que o pedido do cliente chegou o Omo líquido junto com o notebook e vazou. Nossa. Então, assim, não chegou a estragar o notebook dele, mas molhou a caixa toda. Óbvio, e tal. E aí, gente, não, imagina você vai comprar um notebook caro, você quer um com que chega. E aí, por exemplo, igual, aí o saque atende um cliente desse, só resolve o problema dele, reembolsa, sei lá, nananã, e fica com aquilo ali. E a imagem da marca ficou marcada. Imagina, isso é um absurdo, né? Um problema operacional super grave. Daí entra a questão. Antes a gente não tinha tão picking and pack tão bem estruturado. Porque hoje a gente tem que ele fala, ó, sacola 1, né, limpeza, sacola 2, né, perecíveis. Então, ele já consegue direcionar ali o operador de e-commerce. Mas, antes disso, é uma questão de cultura tão grande, né, de desenvolvimento de time tão grande, fazer com que ele entenda, cara, separa essa compra como se fosse para você. Na verdade, assim, hoje já tem tecnologia, né, pro varejo alimentar, que quando sai aquela folha de separação, né, ou seja, pelo celular, já sai blocada conforme as sacolas, conforme a ordem. As gôndolas, então vai deixar o resfriado para separar por último, entendeu? Já tem isso, mas não tinha, batia a cabeça. Batia a cabeça, você tinha que ter um time engajado. Exato. Né? Um time que acredita ali no projeto. E como que você veio parar em São Paulo? São Paulo, que nem é São Paulo, né? Você tá morando interior, tá meio interior, meio aqui. Tô em Nova Odessa, mas quase todo dia tô em São Paulo, né? Como que você sempre quis ir pra morar em São Paulo? Eu sempre disse que eu ia vir morar em São Paulo. Em algum momento da minha vida eu ia morar em São Paulo. Sua família tinha esse pensamento? Somente eu. Minha família é enraizada. Né? Eu já morei em 5 estados do Brasil já. Você já pensava assim... Por mais que eu seja capricorniana, com ascendente Capricórnio, eu gosto de voar. Que legal. Gente. Só que São Paulo era o meu sonho, assim. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de me desenvolver, por mais que eu tenha um déficit de aprendizagem. Tem? Né? Sim, eu tenho TDAH e não é modinha, né? Tenho laudo, tenho medicamento pra tomar, né? Enfim, e eu sempre quis saber mais. Né? Então eu nunca utilizei esse pequeno déficit de atenção como muleta. Como muleta. Eu tenho TDAH. Então um remedinho que sara. Né? Faz um esforço maior, né? Faz um esforço maior. E um belo dia, quando eu conheci a Vanessa Sandrini, que é quem me mentora até hoje, que hoje ela é diretora de varejo do Fasano, ela foi minha CEO. E lá, eu queria... Aonde? Ela foi minha CEO no Rondelli. Legal. E quando ela chegou no Rondelli, eu lembro que ela falou comigo assim, menina, você tem que morar em São Paulo.
você vai para São Paulo. Eu lembro que eu já tinha esse desejo, ela só colocou a purpurina ali para as coisas já brilharem, enxergou esse né? teu potencial, Ela, né? a Vanessa que me desenvolveu como uma líder digital. Que assim, demais. legal. Ela quem me lapidou. E eu vim para São Paulo para algum evento. Eu lembro que, na verdade, eu já vinha para São Paulo. Eu estava até emocionada ano passado. Eu lembro de um crachá que eu peguei, tirei foto e postei. Eu lembro que eu juntei dinheiro para vir para uma feira. Eu tinha 18 anos. E ano passado eu fui convidada para palestrar nessa feira. Que e eu legal. lembro que quando eu fui falar, eu comecei a chorar. Porque eu lembrei da Sara, que não tinha condições financeiras, que apertou ali, pagava o financiamento da faculdade para conseguir vir nesse evento. Que demais. Né? Olha como que a vida é, né? É surreal. E só se deu conta quando você tava lá, Quando né? eu tava lá. Lá em cima já. Lá em cima. É. E daí veio a pandemia, eu tava estudando, tava fazendo minha especialização e eu tinha que ter um estudo de caso. Só que ainda não tava, as barreiras estavam fechadas. Quando abriu, as pessoas já começaram a trabalhar de forma híbrida, eu vim para São Paulo para ficar somente 3 meses. E um belo dia, eu liguei para minha mãe e falei assim, olha, coloca as minhas coisas num caminhão que eu tô indo para São Paulo. Mas foi algo a mais me impulsionou. Porque eu casei, né? Acho que uma fase da minha vida que eu até comentei com a Ju, né? Acho que até uma Teve uma referência coisa conturbada ali que me foi um impulso para o desenvolvimento da minha carreira. Ótimo. Né? Eu vivi um relacionamento abusivo, eu sofri tentativa de feminicídio, né? E após aquela dor ali, eu falei assim, não, cara, eu posso mais. Né? Eu sou forte, vim de uma família de mulheres referências, né? Neta de quem sou, né? Que criou 3 filhos sozinha. Por que não? Eu não posso realmente ser a dona e a protagonista da minha história. Então eu venho para São Paulo, aí nesse período de 3 meses eu falei assim, mãe, manda minhas coisas que eu não vou voltar mais. tipo, você transformou a sua dor, o seu problema ali num trampolim. Eu quase não conto Ela essa poderia história. ter sido vítima, né? Poderia Como você ter sido colocado no Eu lugar não de quero vítima. ser reconhecida pela Sara que foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Mas eu quero ser a Sara reconhecida como interlocutora de que você pode sim crescer na sua carreira com limitações. Você pode sim ser uma mulher de sucesso. Você pode estar sim posicionada em grandes cargos no varejo alimentar, que é reconhecido como um âmbito masculino. Masculino, Vamos falar sobre isso, gente? Total, né? É totalmente machista, né? Extremamente. Uma vez eu ouvi uma Cultural, frase, quando eu enraizado. olho Eu pra acho que sua quem gestão... trabalhou com alimentos, trabalha com qualquer outra coisa, né? Porque Ó, você Priscila e desenvolve. Ju, eu ouvi uma frase de um gestor que foi o seguinte, gestor não, gestor ele direciona, o chefe ele manda. Eu ouvi uma frase de um chefe que ele disse que quando ele olhava para minha gestão como mulher, ele se sentia em um carro sem gasolina e o próximo posto era daqui 500 quilômetros. Mentira. E no dia em que eu pedi demissão... Olha E essa ele me analogia. questionando, isso foi recente, tá? Não tem muito tempo, assim, né? Muitos anos. E eu lembro que eu disse pra ele o seguinte, quando eu pedi demissão, ele perguntando por que você tá se desenvolvendo tão bem na empresa. Eu disse pra ele assim, porque quando eu olho pra sua gestão, eu me sinto em um carro sem gasolina e o próximo posto daqui a 500 quilômetros. Maravilhoso. Né? E olha que interessante isso. A gente fala muito sobre liderança aqui no podcast, né? Você contou a sua primeira história lá atrás, que você tava na agência e o cara te impulsionou pra você ir pro varejo, porque certamente ele viu que você tinha perfil pra isso e potencial pra crescer muito mais, né? Ele, em vez de te podar, te empurrou pra frente. Poderia ter sido egoísta, ela tava desempenhando um trabalho bom e ficar com aquela funcionária cômodo ali, né? pra ele, né? Manter o funcionário era mais bom. cômodo, Aí depois teve a Vanessa ali, que foi tua mentora, também te Continua impulsionou a vir sendo. para São Paulo. Então, como um líder, o peso, né, do gestor de te levar pra cima ou de te afundar, como é o caso disso daí, eu queria até te perguntar um pouco sobre isso. Como que foi isso pra você, assim? Porque eu vejo que, às vezes, muitas pessoas não têm isso, né? Não tem líderes que impulsionam. Não tem essa oportunidade, E hoje, né? por exemplo, você teve mentoria, você tem uma mentora hoje e você mentora outras pessoas, né? Então, a importância disso, de você ter um mentor. E tem muita gente que não sabe nem por onde começar. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa inspiração, né? Total. Que outros líderes foram importantes para sua carreira, para o crescimento, e ainda são importantes para você. E você hoje no papel de mentora, assim, sabe? Cargo diz muito sobre como você enxerga o outro do que sobre o título que você tem. Sim. Né? Nós vivemos hoje numa sociedade plural feita de pessoas singulares. Então, o cuidado com o outro... Gostei disso. Legal, Eu tô né? gostando das frases dela. Eu vou anotar no
Ela tem uma coisa acadêmica. Ouçam esse podcast com um caderninho. Mas eu adorei. Eu adoro esses jargões. Assim. Né? Então, assim, eu falo que gestão é muito sobre o retrovisor do carro. Como você enxerga os carros que estão ultrapassando sobre você e como você está direcionando ali, né? Então, seu time é o seu carro, né? Então, essa referência ela é tão forte na minha vida porque eu sempre aprendi a ouvir. E eu acho que hoje, para as pessoas que estão se desenvolvendo na gestão, é aprender a ouvir. Aprender a olhar no olho do outro com um carinho e respeito. Uhum. Né? Que aí sim, os resultados não vão ser seus. Uhum. É do seu time. Totalmente. É do seu time. Nunca é o seu. Ninguém faz nada sozinho, Ninguém né? faz nada sozinho, né? Então, eu lembro atentamente da Vanessa falando comigo o seguinte, assim, Sara Maria, né? Aprenda a ouvir o outro da mesma forma como você gostaria de ser ouvida. Né? O cuidado que você tem com o outro, ele diz muito sobre quem você é. Uhum. Ou sobre quem você quer ser. Uhum. Né? Então, se eu já sei qual é a carreira que eu vou me desenvolver, porque eu comecei na educação, hoje eu estou no varejo, e tá tudo bem mudar de área, né? Nossa vida, ela é cíclica, né? Totalmente. Ela vai dando ali, é uma roda gigante, tudo pode acontecer. E o varejo veio como um presente. Então, se você já sabe para a área que você quer se desenvolver, né? Você tem postura de gestor, cara... Estuda sobre sua área para você ser referência. Aprenda a ouvir o seu time, porque é eles que desenvolvem, né? Eles... Cabeça não é gestor, não. Cabeça é seu time. Uhum. Quem tá pensando e desenvolvendo, entregando são eles. Uhum. Você tá ali como um direcionador para podar as arestas e fazer com que o trigo germine. Uhum. Né? Então, acho que... E ter a humildade de ouvir pessoas que conhecem mais que você, que já tiveram experiências maiores que você, né? Que foram... No caso das pessoas que te mentoraram, né? Eu ouvi uma frase da Vanessa semana passada que eu cheguei em casa, eu chorei igual criança. Ela, Sara Maria, eu aprendo tanto com você. Você é doidinha, mas eu aprendo tanto com você. Eu falei, gente, a pessoa que me ensina dizendo que aprende comigo, então a vida é uma troca. Com certeza tem uma troca. Sempre uma via de mão dupla. A vida é uma sempre. troca. Né? Então, tem outras referências que a Bruna Falani falou de CRM, né? A gente estava falando fora, vamos falar de CRM, né? A Bruna Falani foi quem me ensinou sobre CRM, sobre quem me ensinou sobre jornada de compra memorável, sobre como entregar o produto certo para o cliente certo. Então, assim, cara, se apoie em pessoas que são referências, ou aprenda a ouvir as outras pessoas que, cara, sua carreira vai ser um sucesso. Um sucesso, né? E você tem uma passagem lá, coautora de um livro, né? Conta pra gente. Sensacional. Editora super especialista em CRM. Em marketing. A editora Líder me faz um convite através de Tânia Moura, que também é uma outra referência em desenvolvimento de pessoas. Procurem Tânia Moura no LinkedIn, gente. Uma profissional sensacional. Assim, eu me arrepio falar da Tânia, assim. Uma referência em desenvolvimento de pessoas, assim, na minha carreira. E aí ela me convida e falou assim, Sara, a gente tá aqui com um tema que é Mulheres do Marketing, o poder de uma mentoria. E eu falei assim, gente, mas eu sou tão nova no mercado. E aí ela me falou o casting de pessoas que estavam ali. Luciana CMO da Microsoft. Eu falei, você tá doida, cara? O que eu vou falar? A Luciana, se eu não me engano, tem 22 anos de Microsoft na área no posicionamento de liderança. A gestora de marketing da Jafra. A Trajano, gestora... não é também? Hã? É a Trajano também, não a tá? Trajano também tá. Aí daqui a pouco tá a Growth da DASA. Eu falei, cara, desculpa, mas olha como vem a síndrome da impostora, né? Totalmente. Mas todo mundo tem um pouco, né? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mulher, a gente tem uma tendência maior, né? Maior. Tem que lutar contra isso todo dia. Tem que lutar todo dia. Aí eu lembro ali, né, daqueles coaches da vida, se olha no espelho, faz a pose da Mulher Maravilha. Isso, e acredita e vai. É isso. Falei, Tânia, eu vou aceitar. Aí, Tânia, mas você tem 6 meses pra escrever o seu capítulo. Eu falei assim, tá bom. Aí eu lembro que com 3 meses ela entrou em contato comigo e não tinha escrito uma linha. Aí eu lembro que eu sentei na frente do computador, uma taça de vinho, uma garrafa. Você gosta, né, de vinhozinho? Adoro, eu fiz curso sommelier no Chile. Mas eu gosto mais de beber do que ensinar sobre beber vinho. E aí eu lembro que eu sentei, em 3 noites eu escrevi meu capítulo.
E é mais sobre como tudo aconteceu. Então, eu iniciei na educação e alguém acreditou no meu potencial e me desenvolveu, né? Eu falo muito sobre ouvir o cliente. Eu falo que a jornada de compra do cliente é como um namoro. Primeiro você conhece, depois você pega na mão, beija, namora, vai noivar e depois você casa. Que é quando você realmente fideliza e o cliente tá ali, né, acredita na sua marca. Recorrência, e né? ele é um promotor da sua marca, né? E eu conto muito sobre essa trajetória, como a gente desenvolveu o Clube Rondelli e como foi o início da minha carreira. Então, assim, foi um convite gratificante. Eu nem acreditei que eu, né, participei de tantos projetos assim, né? Acho que foi um presente pra mim. Que legal. Foi um presente, assim, sabe? Acho que Sara, a gente tem troféus na vida, né? Acho que o livro foi um presente muito grande. Que você nem imaginava, né? Não. Legal. Não imaginava. Que demais, né? Isso, né? E hoje você dá mentorias, né? Para outros profissionais também nessa área. Sim, tem profissionais que estão iniciando a carreira. Sempre surge um espaço na agenda ali, sem custo algum, tá, galera? Gosto de falar mesmo e de ouvir as outras pessoas e, de alguma forma, né, apoiá-las a entender realmente qual é o caminho. Até porque você teve muita ajuda, né? E acho que... Agora eu acho que ela tem esse espírito de contribuir, né? Então, acho que em todas as pontas, né, Sara? Da mesma forma que essa recebe, essa daqui entrega, né? E é isso mesmo, eu vejo muito isso, a vida, né, gente? A vida. Eu falo que quando a gente, aí quando a gente divide, a gente multiplica, né? Então é super importante, super importante. Eu lembro que quando eu entrei no São Vicente, né, e aí contratando Salesforce, Marketing Cloud, Commerce Cloud, né? Nossa, você vai trabalhar com Salesforce no varejo alimentar? Como assim? Como é isso? Se não fossem outras pessoas também me apoiando, né? Tive apoio do Thiago Santos, que desenvolveu o projeto, que realmente falou assim, Sara, a gente vai errar um monte aqui. A gente vai construir do zero, né? Mas quando a gente acertar, cara, vai ser um gol. Que legal. Né? E realmente está sendo, né? Hoje lá no São Vicente, o time que está desenvolvendo aí o projeto tá de parabéns. Vocês têm uma escola para mim. Você pode até falar, né? O São Vicente, onde que ele, quais regiões que ele fica. Eu, como tenho conhecimento, sei que é uma referência super boa de operação online. Uma referência extremamente madura e engajada. Né? O São Vicente está no interior de São Paulo, tem uma loja aqui em Barueri que é referência, assim, acho que hoje, se vocês querem entender de operação de e-commerce de varejo alimentício, vale a pena. Dá uma passadinha, olhar ali a operação de dados da loja de Barueri, né? Desenvolver esse time, para mim, foi um case. Foi um que legal. Ô, Sara, e você, assim, que você desenvolta pra falar e tudo, você sempre fez muito networking, né? E assim, muitas pessoas te ajudaram a estar onde você tá. Porque, claro, a gente não sabe tudo, né? E a gente tem que conversar com outros profissionais. Então, o que você acha, assim, pra líderes hoje que estão em operações de digital, assim, qual que é a sua dica aí sobre networking? Que eu acho que é um ponto super importante, né? Pra quem quer crescer em carreira. Primeiro, entra no Spotify e escute os capítulos anteriores dos líderes digitais. Olha, não foi combinado. Já vai dar uma bagagem boa. Se eu puder dar um conselho pra vocês. Tem muita gente que não faz networking, né? Não faz. Abre uma agenda. Procura no Google eventos relacionados a digitais. Tenta se organizar, né? Porque a gente não pode estar em todos, a não ser Cezinha, que está em todos os eventos ao mesmo tempo. Todos. Né? Eu já vi Cezinha em 5 eventos ao mesmo tempo em um dia. É incrível. E começa a frequentar esses lugares. Sara, eu não posso estar em... Vai pelo menos no Vetex. Né? Ou gente, na nossa época, quando a gente começou, nem tinha, né? Tinha o e-commerce Brasil, era super restrito. Gente, hoje tem tanta oportunidade. Eu, na época, no interior da Bahia, o único evento pra mim era APAS. Não, e hoje tem muito evento pocket, né? Esses menores que eles fazem, que tem como assistir. E tem muitos divulgados online também, você consegue assistir. Tem muitos eventos online gratuitos, acho que até fornecidos pelo E-Commerce Brasil, sobre até algumas marcas aí, né, de plataformas, eles sempre têm ali fóruns e workshops pra desenvolver e, obviamente, trazer cases do mercado. Mas aí de networking é mais o presencial, né, gente? É o presencial. Mas no primeiro momento, cara, desenvolve o seu LinkedIn, né? Começa a entender quem são as pessoas que têm autoridade naquilo que você está se desenvolvendo. Começa a seguir essas pessoas. Encontrou no evento. Oi, Ju, tudo bem? A dica que eu ia dar é, seja cara de pau.
Porque se você for no evento, se programar toda, chegar lá e não tiver a coragem de ir lá falar com o fulano que você já imaginava ou que você já mapeou que seria importante, se você não... E ser estratégico também, Ser né? Não adianta no evento e querer falar com todo mundo. Todo mundo. Eu vou Pensa nas pessoas que são fazer uma importantes. confissão aqui agora, que não foi nem programado. Eu sempre ouvi falar da Ju. Que a Ju Que famosa. era referência em marketplace em cash. Olha. Olha lá. E aí eu lembro que eu falei assim, não, ela vai estar no e-commerce house. É verdade, né? A gente se conheceu no e-commerce house. é verdade. E eu tava com No uma... evento do e-commerce Do house. e-commerce house. Olha, que tava todo mundo nesse Todo evento. mundo nesse evento, babadeiro. É. E eu falei assim, não, eu vou achar a Ju lá, vamos bater papo. É Parece verdade. que a gente se falou. conhecia há 20 anos. 20 anos, Já começou a falar até a BIM do cartão. Aham. Ótimo. Sim, foi Eu falei assim, cara, eu comecei a ter outra visão. Eu falei assim, Ju, Mas olha, como é você que foi tá seu faturamento? estratégica. Você sabe, olha, ela tá lá, Porque eu tinha uma provavelmente dor. ela vai estar, Eu vou tinha uma procurá-la. dor no E ela- marketplace, na categoria de cash. Falei, não, eu preciso conversar com ela. Porque eu lembro que o pessoal da iFood falava muito dela. Falei, não, eu preciso saber, cadê ela? Aham. E aí eu falei assim, e aí, cara, como é que tá seu faturamento lá? Como é que tá o posicionamento de produto? Aí você, assim, a gente não pode falar dados, né? É. Mas assim, vai dando um direcionamento, ainda mais que nós éramos concorrentes, né? Aham. Mas assim, uma foi dando um laço pra cá, um direcionamento pra cá. Eu falei, cara, olha que legal. Sim. Né? Acho que não existe concorrência, existe Não parceiros existe, gente. de negócio. É isso também que eu acho Eu não vou que conseguir é atender importante todos os falar isso, clientes, né? gente. Não tem como, com o meu concorrente do segmento, tem gente que não quer falar, não quer se abrir. Eu já vi isso. Olha, eu tenho uma Eu acho colega de riquíssima essa trabalho troca, hoje. até pro mercado crescer, Eu vou gente. falar que eu tenho uma colega de trabalho, a Vanessa do Savenhago. Né? Tinha dias que eu mandava mensagem pra ela assim, cara, pelo amor de Deus, você tá dando frete grátis em tudo que é lugar. Você me ajuda. Né? A gente brincando ali, mas, cara, ela é referência pra mim. É. Né? A gente conversa, a gente tem essas trocas. Ela, Sara, você tá com dificuldade na praça tal? Né? Eu falei assim, tô. Tá difícil ter penetração. Ela, aqui também tá, Sara. Então, assim, nós temos as mesmas dores. Obviamente, eu quero atender todo mundo, mas eu não tenho braço. Uhum. Não, e São tem muito diversos espaço perfis de ainda. clientes. Tem produtos posicionados que eu tenho, ela não tem, que ela tem, eu tenho. Uhum. A gente tem o cliente promotor, a gente tem o cliente Detrator, detrator, que é o ocasional, que ele vai pela oferta, e a gente tem um cliente que ele tá ali de passagem. Então, assim, cada um tem as suas armas para fazer o processo de atração. Uhum. A conversão ela é a consequência, que é a conversão desses promotores. Quem é seu cliente promotor, ele vai trazer mais 10. Quem é seu detrator, ele tira 100. Sim. É verdade. Então, assim, igual a gente está falando desde o início. Né? Tenham pessoas para te desenvolver, tenham pessoas para se inspirar, tenha um LinkedIn ali, né, que faz jus àquilo que você trabalha, aquilo que você quer se desenvolver, e começa a pontuar em quais eventos eu quero estar. Isso. E quais pessoas que são referências, Que né? são Que eu quero me referências. linkar. Porque às vezes parece estar tão distante, não tá. Não tá. Siga a Priscila ali, que dá super dicas no Instagram dela de e-commerce. É. Não é? Então, assim, começa a ter pessoas como referência. Não existe essa pressão. Essa pressão ela é feita pelos nossos gestores, que quer fazer com que o faturamento aconteça. Né? Mas, cara, começa a conversar com outros mercados. Começa a conversar com outros parceiros. Começa a conversar com quem você compra seu produto. Começa a conversar com quem é o seu desenvolvedor. Gente, sai tantas histórias e tantas inspirações, né? Tantas pontes ali. Muitas pontes para mim aqui em São Paulo, elas foram feitas de parceiros meus de negócio. Ou era o desenvolvedor da plataforma, ou era o desenvolvedor do Piquen, ou é o cara da consultoria. Você então, foi assim, estreitando ali teu relacionamento, né? né? E também E sendo irmã de quem é, né? Então, E também acho legal a gente falar pra não colocar ninguém num pedestal, né? Às vezes, fulano, e tipo, não vou Acho falar. que é muito inacessível, Muito né? inacessível. Gente, não. É. Todo mundo. Assim, Sempre eu já é. tive a oportunidade de chegar em pessoas assim, muito grandes, cara de pau, e falar, e a pessoa ser super acessível, assim, super. Não sei, eu acho que pode ser que você tome um não, que você, né, tenha uma experiência Tem ruim. gente de tudo Mas, quanto é gente, tipo, eu né? tenho- ele não sabe disso, né? Eu tenho um amigo hoje que eu colocava ele num pedestal. Ah, é? Sério, o Christian. O Christian, o Christian, ele é especialista em experiência do consumidor. Que legal. Eu não sei falar o sobrenome, seu sobrenome não, tá, Christian? Christian Abrasmoa, não sei falar o sobrenome do Christian. Eu colocava ele num pedestal. Nossa, o Christian da Colgate, meu Deus. Que legal. Christian é diretor, não sei. E altos artigos, né? Participações em grandes eventos. E eu ficava ali, né? Tudo que o Christian fazia, eu tava vendo. Um belo dia,
Eu chego na empresa, diretor, nós fomos contratados juntos para a mesma empresa. Quando eu olhei, eu tive um treco. Aí, ele todo ali estiloso e tal, né? Aquele jeitinho carioca dele. E eu, cara, meu grande amigo. Que legal. Gente, não existe estrelismo. Acho que você tem que se colocar como estrela, né? Mas não com humildade. Né? E obviamente as pessoas estão ali para te apoiar, da mesma forma que elas, né, passaram pelos processos de reconhecimento, de conhecimento, você também vai passar, então chega na cara de pau. E é muito importante, falando digital e independente do segmento, a gente sempre fala aqui sobre os pares, né? A importância do trafegar entre as áreas ali dentro da empresa, né? E você deve ter sentido isso na pele, em Atacado. Fazer esse rapport entre as áreas, de fazer todo mundo entender a importância do digital, né? Gente, não é fácil, principalmente varejo alimentar, porque o e-commerce do varejo alimentar, ele tá totalmente interligado com o comercial. Totalmente. Então, assim, o comercial compra bem, o digital vende bem. Né? Eu gosto muito de usar essa frase, comprar bem para vender bem. Então, se você não tiver uma integração, uma organização e uma estratégia com o seu time de compras, com inteligência de mercado, com price e, obviamente, com o senhor marketing, ainda mais eu que nasci no marketing ali, né? Quando eu entrei no varejo, a prosperidade, ela vai ser carrascuda. Sozinho você não anda. Né? Não tem milagre. Não adianta você fazer reza ali que o negócio não vai prosperar, cara. Sim. Infelizmente, é duro se te dizer, né? Principalmente perecível. Você sabe que hoje é uma categoria que, se você não vender bem, igual você disse, se você não entregar bem, você não consegue vender bem, né? Então, e o perecível, ele é um cara difícil de posicionar, porque a compra dele, ele é um pouco complicada, né? Uma compra ali que, eu digo para o comprador, para o gestor da categoria ali, né? Vamos falar de açougue, né? Como que eu vou vender açougue no e-commerce? Como eu vou vender a carne para a dona de casa que está acostumada a olhar a carne do jeito dela, picar, cortar, moer, né? Eu fui entender de carne quando eu entrei no Rondelli, porque eu achava que eu quero 1 quilo de carne moída. Eu quero uma carne para fritar. Né? Eu quero uma carne para cozinhar com batata. Né? Eu só conhecia picanha. Né? Que aí a gente só comia uma vez por ano. E aí você foi entender, né? De corte, de variedade. Corte. E tá, mas se eu não tiver parceria com o meu comprador de açougue, cara, eu não vou saber vender bem. Qual que é o peso médio de uma 100? Não, Qual que é o peso médio de uma picanha, de um filé mignon? Se vende inteiro é um preço, se vende fatiado é outro, se vende sei lá o que é outro, tudo vai mudando. Tudo vai mudando. E aí tem a questão das variações por corte. Por corte. Você não pode vender uma peça de filé mignon pela metade. Você tem que vender ela inteira. 1,2 kg o peso médio dela. Isso. A picanha é a mesma coisa. A picanha é a mesma coisa. É muito difícil corrigir esse catálogo. Mas aí você vai para personalização. Filé mignon picado. Né? O A100 em fatias, dando um exemplo, né? Então, assim, é uma estruturação de categoria a partir do momento que você tem uma visão estratégica e um apoio sistêmico do departamento. Sistêmico, cultural, pessoas, tudo, né? É um conjunto de coisas. O marketing faz você ser visto, mas é o comprador junto contigo que vai fazer com que a indústria te enxergue e aí você tenha os melhores produtos e os melhores preços. Né? E a experiência fica ali por conta também do operacional para fazer que os produtos sejam bem embalados e bem entregues. Ótimo. Boa. E você trabalhava... O que você acha, assim? Trabalhar a mesma estratégia de preço ou é diferente no online? Nem sempre a gente consegue replicar a mesma dinâmica do físico no online, né? Eu sou a favor do preço da loja ser o preço do site, já que essa bandeira diz que é omni. Eu também. Então, eu acho isso também. Se a e ter preços exclusivos em algumas categorias. E mix exclusivo também? E mix exclusivo. Não porque operacionalmente difícil, né? você ter uma categoria para isso é complicado. Então, assim, não é difícil de fazer, mas é complicado. Como que eu imagino o futuro principalmente do cash? Assim, eu imagino dark store dentro da própria loja. Uma loja fechada dentro da própria loja, com um estoque ali garantido, né? Isso que a gente falou, estoque de segurança, com, de repente, um mix exclusivo. Eu imagino isso, assim, o futuro. O Carrefour tem algumas lojas, isso já. Ele já tá fazendo isso, é interessante, assim, porque aí garante também o estoque do garante online. O estoque, pelo menos mínimo. Pode e aí tem trazer alguns exclusivos, produtos você pode fazer ações com a indústria. Só tem lá.
Exato. Hoje a gente fala cluster, né? Que é clusterização das lojas. No Marketplace eu não tenho todos os meus catálogos que eu tenho dentro do e-commerce próprio, né? Isso por uma questão de estratégia. Quando eu falo de estoque, que é hoje uma das grandes dores de um varejo alimentar, que eu conheço, o estoque virtual, o que fez com que isso fosse aprimorado foi o estoque de segurança, por exemplo, commodities, arroz, chegou em 20 quilos dentro da loja física, o produto cai do site, né? Um vinho, chegou em 3 unidades, aquela variação de rótulos cai do site, ele é tirado automaticamente, né? Daí tem a questão da dupla validação do estoque, que igual eu falei, né? Crie comitês para fazer com que as áreas sejam desenvolvidas, né? Por exemplo, comitê do saque, porque aí pega pessoas de várias áreas, jurídico, produção, operacional, e daí o comitê de ruptura. Cara, comitê de ruptura, mais um trabalho, mais uma reunião, poderia ser escrita no e-mail, né? Mas uma vez por mês, ter esse comitê de ruptura para entender quais são os maiores gargalos, né? Ter relatórios diários disparados de itens que foram identificados como ruptura e ter essa dupla validação se aquele produto realmente é uma ruptura ou se ele não estava exposto, né? Se é uma ruptura de exposição, se é uma ruptura por quebra, que tipo de ruptura é essa? Né? Às vezes é a ruptura do estoque virtual. Que a gente sabe que... Às vezes é integração, às vezes é produto que tá com a embalagem, sei lá o quê. Que a gente chama de quebra, né? Então, assim, Ou às vezes a curva ABC do e-commerce é diferente da loja. Totalmente. Também. Tem então, às isso vezes você também, não né? abastece o tanto que o online pode. O consumidor é consumir. diferente, né? Em alguns diferente. momentos. Em alguns casos acontece muito isso. Acontece muito. Hoje, essa validação de estoque, eu sempre gostei de trabalhar com 1 hora, né? Então, por exemplo, passou, o cliente na loja física comprou. Automaticamente esse estoque não vai ser reajustado no e-commerce, mas daqui 1 hora esse estoque ele já é corrigido, né? Então, produtos promocionais exclusivos em loja física, não subir para online, porque às vezes ali não tem a limitação de quantidades por CPF, o cliente compra tudo e aí você tem que servir produto de data curta. Produto de data curta não tem que ir para online, gente. Isso é uma dor gigantesca. Para controlar, ou você deixa separado para vender no online, igual você falou, tem um estoque exclusivo ali, né? Ou você retira do ar. Né? Então, essa dor do estoque... É difícil a comunicação também, né? Então, na loja é mais fácil você comunicar, né? O shelf curto do que no online. Eu ia falar isso, o prazo de validade é complicado, né? No alimento. Hoje eu trabalhei muito com padronizações, né? X dias de tal produto... não vai para o cliente. X de produto de tal forma não é entregue para o cliente. Então, essa padronização enriquece a marca. Né? Eu prefiro não ter. Do que entregar ruim, né? Do que te entregar ruim. Eu prefiro não demonstrar e você reclamar que eu não tenho item. Aí chegar na loja física ter. E até porque atacado é volume, né? O cara compra, sei lá, o iogurte pra vencer daqui a 1 semana. Tá, mas ele compra uma caixa gigantesca. O que ele vai fazer com tudo aquilo, né? Sim. É muito complicado. É um giro muito rápido. Giro de estoque muito rápido, né? E um cuidado muito grande. Quando a gente fala de alimento, gente, eu vou citar de operacional o tempo inteiro, mas o olhar cuidadoso do operacional e a integração do gerente de loja com o gestor de e-com, ela tem que ser full. Total. Tem que entender muito bem do negócio, né? Tem que entender. O cara, ele entende de piso de loja. E o gestor de e-com tem que tirar o bumbum da cadeira do computador ali. Totalmente. E ir pra loja física e entender o que tá acontecendo, acompanhar a separação, separar. É muito rico, né? Tem que separar. Cara, você já separou um produto? Você já fez uma separação? Então, assim, separa um item. Separa um item separa uma compra de 130 itens, uma compra do mês. Puxadíssimo, gente. É puxadíssimo. Separa, pra você entender as dificuldades que seu operador de e-commerce tem. Né? De armazenamento. Faz uma entrega. Vai junto com o rapaz da logística, né? Começa a entender de outras áreas, porque aí você vai ter excelência no departamento que você tem. Porque o online, ele é a extensão da loja física, cara. Aí, se a gente fala tanto de omnicanalidade, que pra mim, metade é só porque o cara vende online e vende digital, mas não tem aquela integração. Exato. E você não entende o que o seu piso de loja tá fazendo, poxa, cara, não dá. Tem que entender. E todo mundo pensar no cliente, né? Todo mundo pensar no Porque às vezes cliente. a pessoa só pensa naquela caixinha dela ali e não pensa no cliente, né? E tem que pensar. Eu tava conversando com
com uma gerente de exportação esses dias, e ela foi ver a operação da FedEx. E ela tava falando o quanto é incrível a operação. E ela falou assim, eu vi carregando um avião, e ela falando, eles têm tempo, eles têm 1 hora para tirar toda a carga e mais 1 hora para carregar o avião todo. E aí tem questão climática, quantos quilos que pode pôr, porque o clima tá assim, assado. E aí ela falou que na hora que ela viu a operação, ela ouviu alguém comentando que eles estavam sem sistema. Aí ela falou, mas como assim, vocês estão carregando? Aí, porque eles já têm uma operação que eles sabem que se cair o sistema, eles têm uma forma manual de fazer. E eles o tempo inteiro, não, porque o cliente não pode atrasar a carga do cliente, não pode. Que eles comentavam sobre isso. E aí eles liberaram a carga sem sistema 20 minutos antes. E eles comemorando. Olha só, gente, tipo assim, eles não são do comercial nem nada, eles são os que carregam o avião ali. E eles fazendo um trabalho de excelência e pensando no cliente. O cliente não pode receber atrasado. Então a gente vai se virar aqui, a gente vai entregar com excelência. Então é isso, todo mundo que tá ali na operação, né, não é só quem tá no estratégico pensando no cliente, trabalhando ali o CRM, é você conseguir com que todo o seu time entenda isso, né? Ju, e queira entregar um trabalho de excelência, né? Do iFood caiu. Imagina. Você vai separar como? Na folha. Uma loucura na folha. Imprime folha, sai. Imprime folha. Ai, gente, você vai deixar de entregar a compra? Mas é muito falar assim, não vou esperar, e o cliente tá lá. É uma loucura. E o cliente desesperado, ainda mais o cara de iFood. Você tem 20 compras pra entregar ali, as motos na porta, buzinando, o cara sem paciência, coitado. Mas porque também ele tem 200 clientes pra poder entregar no mesmo dia. Sim. Então, assim, entenda do seu negócio, entenda das suas áreas. Mas, assim, alimentos é muito desafiador, né? Eu achava que entendia tudo. Até quando eu fiz uma especialização para e-commerce de supermercados. Então, é isso. Quando, assim, tem um lado que eu gosto de comparar, que eu acho que é muito mais fácil, tá? Foto e descrição. É muito fácil você conseguir. Você vai para uma moda, você tem que... Ou qualquer outro ambiente ali. Foto, fundo branco, 800 poses, põe na modelo, tira a descrição rica, tá? Como que cai, tecido. Então, assim, você tem que ter uma pessoa dedicada ali, olhar muito para isso, né? Quando a gente fala de alimentos, para quem não sabe, a gente tem muito banco de dados de imagem e de cadastro que vem direto da indústria. Né? Que vem direto da indústria. Então, isso é muito mais fácil. Não, e hoje tem também soluções que já tem esse pool, né? E outro ponto, por mais que tenha ali uma marca própria e tal, você tá vendendo Heineken. É muito fácil vender Heineken, né? Tipo, todo mundo já conhece e já sabe. É muito... Você tem uma indústria ali que já faz todo um trabalho de branding. É muito mais fácil. Só que, por outro lado, gente, é muito complicado. Tudo. Né, assim, todos os desafios que tem. Desde compra, de venda, de trade, de JBP e perda. Desde a parte que assim, ela tá o falando de encantar o alimentos cliente. que tem. A perda é gigantesca, gente. A perda é gigantesca. Já tem umas concordei. ferramentas aí, sem publi hoje. Não vamos fazer publi das ferramentas. A perda, ela é gigantesca. E eu sempre bati na tecla, eu não concordo com a perda do e-commerce. Então, e assim, e não é nem a perda do e-commerce, do supermercado como um todo. E você que veio ali do Nordeste ainda, negócio, com tanta gente ali passando fome e tal, deve ser muito difícil pra você ver essa perda, que não é pequena, pra quem não sabe. Gente, são muitos milhões jogados fora de alimentos por mês, que muitas vezes a marca prefere... Não toma uma iniciativa. Para vocês entenderem, assim, para quem não entende uma operacional de um supermercado, dependendo da indústria, ela recolhe os itens e aí te paga um sellout ou te dá outros itens com preço, enfim, tem vários tipos de negociação, tá? Tem a indústria que te paga um sellout para você vender o produto mais rápido. Então, às vezes, você chega no supermercado, vê aquela gôndola de produtos próximos ao vencimento, um azeite que custa 60, o cara tá vendendo por 15. Na maioria das vezes, tem um sellout embutido ou ele tá vendendo para não ter perda ali, né? E o FLV? Exato. Né? E o quem vai olhar? Quem que vai fazer, né? Com a banana que tá muito madura e que às vezes serve para fazer bolo, né? Serve para muita coisa. Tem frutas Num país como o nosso, né? Gente, é muito doloroso. É muito doloroso. É muito doloroso porque eu fico olhando pra minha vida no momento em que eu passei dificuldade com a minha família. E daí depois eu vejo... gente, eu não tô falando de marca, por favor. Mas aí eu vejo alguns desperdícios. E aí você não pode doar para os funcionários por questões de vigilância sanitária. Não pode. Eu que trabalhei em indústria alimentar, eu via muito isso, né? A gente retirava e incinerava. Então, gente, eu já vi incinerar em moda.
Por quê? Porque para doar era mais burocrático e mais caro do que tocar fogo. Você tem noção do quanto risco o país, muito alto, né? o país, assim, tem muito para desenvolver, né? Demais. Complicado. É doloroso. Doloroso. Mas aí a gente tem as novas tecnologias que estão impulsionando a As perda vendas. zero, impulsionando venda, né? E trazendo o benefício da perda, né? De não ter a perda e, obviamente, entregando o melhor produto para a mesa do brasileiro. Acho que é isso, né? A gente com vai sacolas surpresa. Tem vários, né? Vão encontrando oportunidades de verdade. negócio, né? Tem mesmo. Então, a gente tá falando de várias soluções hoje adaptadas, também especializações. Imagina você pensar em um curso sobre varejo alimentar. Isso Fiz, É gente, verdade, né? especialização em e-commerce e Recente varejo alimentar. isso, Eu fiz isso ano passado. É o da Abecom. Da Becom. Legal. Então, tem que ter... Aliás, Abecom da não. Execom. A Execom, desculpa. Falando em Abecom, você foi indicada, né? Finalista Fui do prêmio. indicada, fui finalista do prêmio. Pra mim, assim, demais. foi tanto... E da Abras também. E da Abras também. Eu lembro que quando começou as indicações da Abras, eu lembro que eu tinha visto a Fernanda Dalben. Eu falei, gente, que sensacional. Uma mulher do varejo. É muito legal, né? O que ela construiu. Né, o que ela construiu, não é porque é da família, não. Foi o que ela construiu, Sim, o foi posicionamento, inovadora. né? E ela sendo indicada. Aí um belo dia eu recebo um e-mail. Eu falei, quê? Eu indicada? Eu indicada? Ó, síndrome da impostora. Eu sou da indicada de novo, né? Olha Então, que assim, demais. o trabalho devolve. Devolve Né? Eu me totalmente. sinto extremamente honrada. Eu digo que as pessoas que passaram pela minha trajetória, principalmente os meus times, foram eles que fizeram com que esses reconhecimentos acontecessem. Porque eu nunca fiz nada sozinha. A gente falou isso aqui agora no podcast. Eu nunca fiz nada sozinha. Nunca. Né? E essas indicações fortaleceram ainda mais, para que eu preciso aprender ainda mais para honrar essas indicações. Com certeza. Com certeza. Gente, Não, que se você foi está sendo incrível. indicada, porque ela é uma referência Referência, mesmo, né? totalmente. E mais- é por isso que ela tá aqui. Foi mais uma vez um prazer Foi uma te honra. receber aqui. Prazer. Receber tudo meu, você, essa foi eu mulher que forte, agradeço. né? Eu Muito gosto obrigada. muito dessa energia. Desde que eu conheci, eu falei, nossa, você não sabe, mas você inspira também bastante. Muito, muito. Super Pronto, tô emotiva inspiradora. hoje. Obrigada, Obrigada. Sara. A gente deixa aqui a nossa sala de estar aí aberta para Muito você, porque eu acho que obrigada. tem muita história, muita coisa. Que você volte em breve para contar mais novidades pra gente. Tem novidade, pessoal. Tem novidades por aí. Segura né? aí. É isso. Mas volta pra contar depois. Foi um prazer te ter aqui, viu? Muito obrigada, pessoal. Acho que se eu pudesse deixar aqui para vocês um posicionamento, não é sobre o digital, mas é sobre acreditar em você, acreditar nas pessoas e respeitar os processos, né? Acho que eu gosto de reafirmar novamente essa frase da Malala, foi porque ela que me trouxe até aqui, né? A gente não prospera deixando outras pessoas. É isso. Então, respeita as pessoas, que a prosperidade no seu cargo, na sua história, vai ser sucesso. Vai vir. É isso Boa. aí, gente. A gente finaliza Finaliza mais um aqui episódio. mais um episódio, né? Com uma profissional incrível, com uma história incrível, super inspiradora. Gente do bem, com força de vontade, né? Construindo a sua carreira, né? Muito Acho que guerreira isso- e muito... Uma profissional de referência mesmo, né? Demais. Espero que vocês gostem. Sigam a gente. Compartilhem, YouTube, divulguem. Spotify. né? Toda sexta-feira tem episódio novo aqui no canal da Start Com. É isso aí. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.